Glória a Deus. Quão grande é o nosso Deus. Como diz essa canção, o nosso grande Deus, Ele sabe o começo e o fim. O tempo está nas mãos dele. E se Deus sabe o começo e o fim, se o tempo está nas mãos dele, os tempos difíceis também têm um prazo de validade. Amém? Amém. O seu tempo difícil tem um prazo de validade. Você pode estar no começo, no meio, mas o fim chegará. Glória a Deus. Meu nome é Marina, faço parte da equipe pastoral da nossa igreja amada Reviver. Somos uma igreja que temos a alegria de compartilhar a palavra de Deus. Hoje estamos numa data tão importante para nós, presbiterianos, para você que é protestante, o dia da reforma. Graças a Deus nós temos uma comunidade que preza e valoriza a palavra de Deus. Nós cremos que a palavra de Deus é nossa única regra de fé e prática. Nela nós temos as promessas, nela nós temos as palavras de vida eterna para a gente caminhar em nosso destino com fé, com esperança. Então hoje eu quero compartilhar algo ao seu coração. Como vencer em tempos difíceis. Como obter as forças que nós precisamos para vencer os tempos difíceis que nós estamos. Tempos difíceis, eles chegam. E chegam para todos. Ricos, pobres, crentes, descrentes. Nós estamos vivendo um tempo difícil e acabou se tornando um tempo difícil global. A pandemia que assolou e tem assolado ainda a todos no mundo. Um vírus que parou o mundo, mudou a agenda das nações, mudou a sua agenda e alterou o cronograma da nossa vida. Um vírus. O que é para você um tempo difícil? Será uma dor? Será uma perda? Será momentos de dúvidas, momentos de incerteza? Será uma decisão difícil que você precisa tomar? O que é para você um tempo difícil? Talvez casamento seja difícil para você, mas o divórcio também é difícil. Talvez manter uma vida saudável seja difícil para você, mas adoecer também é difícil. Eu não sei o que é ou o que você está passando hoje, em que tempo difícil você está vivendo. A grande questão é que nós precisamos de sabedoria para passarmos por esses tempos difíceis. E no nosso difícil, nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, que eu e você estamos vivendo, nós sabemos que Deus está conosco. Nós precisamos agarrar nessa promessa, que não estamos sozinhos, sejam em dias bons ou em dias ruins, Deus está conosco. Ao agarrar nessa promessa, nós deixamos de acreditar nas mentiras que o diabo tem implantado em nossa mente. Onde muitos acabam sendo aprisionados por essas mentiras. Onde muitos acabam sendo paralisados por essas mentiras. Mas a palavra de Deus diz em João
8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você é livre. Você conhece a verdade. Você conhece quem pode te libertar. Jesus. Então, caminhe como uma pessoa livre. Se agarre a essa promessa, que no seu difícil, Deus estará com você. Amém? Tempos difíceis na nossa vida só vêm para ajustar o nosso foco. Redirecionar os nossos olhos para o grande eu sou. Redirecionar o nosso caminho, a nossa motivação, o nosso propósito para aquilo que nunca deveria ter sido perdido. Esse é o propósito dos tempos difíceis na minha vida e na sua vida. Os tempos difíceis, eles podem ou nos equipar ou nos destruir. Isso vai depender da forma como você está enxergando esse tempo difícil e como você está reagindo a esse tempo difícil. Você quer se equipar ou você quer se destruir nos tempos difíceis que você está vivendo? Quero convidar você a abrir comigo em Isaías 6, de 1 a 8. Nós vamos aprender com um profeta que soube vencer os tempos difíceis em sua vida. E diz assim a palavra de Deus em Isaías 6, de 1 a 8. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou minha boca e disse: veja isto. Tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Deus, nós lemos a Tua palavra, Pai, nesta noite. E que possamos, ó Pai, ser como terra boa. Que a semente, ao ser lançada em nossos corações, cresça e frutifique. Tira, Senhor, todas as distrações. Tira, Senhor, todo o empecilho dessa semente frutificar no coração do meu irmão, da minha irmã, que está ouvindo a palavra do Senhor. Eu me escondo, Senhor, atrás da Tua cruz. E que o Senhor me use com poder e unção para trazer as boas novas e as promessas que o Senhor tem para cada coração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. O profeta Isaías, ele teve uma visão sobrenatural. Uma nova era nascia. Mesmo em um cenário
de dúvidas e incertezas. Após a morte de um dos maiores líderes de Judá, mesmo que em seus últimos anos esse rei tivesse sido disciplinado por sua desobediência a Deus, o rei Uzias era um grande líder. Ele reinou em Judá por 52 anos. Aparentemente, a atenção do profeta Isaías estava voltada para esse grande rei, que agora, como lemos no texto, estava morto. Então, a sua atenção agora é direcionada, é redirecionada após essa experiência, após essa visão que Deus proporcionou a ele. Nesse texto nós vamos encontrar algumas lições para nós encontrarmos forças e vencermos os tempos difíceis em nossas vidas. Assim como eu creio que você gostaria de ter essa força, de ter essa sabedoria para vencer o tempo difícil que você está vivendo. O que nós precisamos? Primeiro, para eu vencer em tempos difíceis, precisamos ver a posição de Deus. Veja aí comigo no versículo 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. Para vencermos em tempos difíceis, precisamos ver o que Isaías viu. Visão é algo muito importante quando a gente está passando por tempos difíceis. Salmo 121 diz que eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Somos desafiados em momentos difíceis a olharmos para o alto, a elevarmos os nossos olhos e ver o que Deus já está fazendo. Deus revela e dá a visão então a Isaías e o mostra que um rei terreno morreu, mas que Deus ainda continuava reinando, que Ele ainda está assentado no alto e sublime trono. Isaías viu a posição de Deus. Em momentos difíceis, nós precisamos ver a posição de Deus. Não existe pandemia, não existe crise, não existe doenças ou qualquer outra situação que altere a posição do nosso Deus. Ele continua assentado no trono exaltado, na sua soberania, tendo o controle de tudo, de todos nas suas mãos. Nada que você possa fazer vai mudar a posição de Deus. Nada que esse mundo possa fazer vai mudar a posição de Deus. Nada que políticos vierem a fazer vai mudar a posição de Deus sobre a nossa nação. Deus está no controle. Quando você estiver enfrentando a sua luta, o seu momento difícil, enxergue a posição elevada de Deus. Mas eu sei que em meio à batalha, em meio às lutas, onde às vezes nós nos encontraremos feridos, machucados, magoados, sem forças, sem visão. Às vezes teremos a impressão de que o nosso general está morto. E nós sabemos que uma guerra sem um general é difícil vencermos. Mas Deus revela ao profeta Isaías que mesmo com um rei terreno morto,
Nosso Deus, o exaltado, está vivo e lutando conosco as nossas batalhas. É nisso que você tem que se agarrar. Nada vai alterar a posição de Deus, porque Ele está vivo, não está morto. Qual é a segurança que você tem quando está passando por momentos difíceis? A segurança que você tem é você olhar para a posição de Deus, ver o que o profeta Isaías viu. Essa tem que ser a nossa perspectiva sobre Deus. De que Ele está sentado no trono, exaltado. A posição de Deus é maior do que qualquer seta que Satanás queira lançar sobre a sua vida. Qualquer seta que queira te paralisar ou te tirar do foco. A posição de Deus é o que nos dá segurança. Deus não está no seu patamar, nem no meu patamar. Ele está sobre o alto e sublime trono, governando tudo e todas as coisas. Essa é a visão que você tem que ter. Jó 42, 1 e 2 diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Jó viu a dor. Jó sentiu a dor em todas as áreas que a gente puder imaginar. Mas ele não perdeu a perspectiva de um Deus que está assentado no trono. De um Deus que está no controle de todas as coisas. De um Deus que não tem os seus planos frustrados. Os tempos difíceis não anulam a posição de Deus. O que eu e você precisamos ver é ver o que Isaías viu. Deus assentado no alto e sublime trono. Mas os versículos continuam a trazer lições para a nossa vida. Em segundo lugar, para vencermos em tempos difíceis, nós precisamos ver a personalidade de Deus. Não apenas a posição de Deus, mas a personalidade de Deus. No versículo 2 e 3 diz: Acima dele estavam os serafins e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Isaías entendeu que Uzias foi sim um bom rei, mas só Deus era santo, santo e santo. Só Deus era digno de toda a honra e toda a glória. Nos momentos difíceis, nós precisamos voltar os nossos olhos para quem Deus é. E não para as distrações que estão à nossa frente. Devemos olhar para os seus feitos. Olhar para aquilo que Ele tem feito em nossa vida e não naquilo que está faltando na nossa vida. Olhe para o que Deus tem feito na sua vida. E diga onde você está agora: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Como Deus tem sido misericordioso conosco. Apesar das nossas negligências, dos nossos pecados, Deus tem sido misericordioso conosco. Isaías precisou levar um choque de realidade. Talvez seja isso que você e eu precisamos ter também. Um choque de realidade. Voltar os nossos olhos para quem Deus é. Deus nos deixa passar por esses momentos difíceis, por essas experiências, para nos mostrar o seu poder.
Se você está passando uma guerra, olhe para o Deus Todo-Poderoso. Em Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Quando as perspectivas são desanimadoras, eu quero te desafiar hoje a olhar para o alto, a olhar para o Deus Todo-Poderoso, que pode mudar a sua realidade hoje, que pode mudar o seu tempo difícil hoje. Para Isaías, as perspectivas eram sombrias, desanimadoras. Seu rei havia morrido, mas o que via ao olhar para o alto era glorioso. Para onde você tem olhado? Para as suas circunstâncias? Para o seu emprego? Para o seu dinheiro? Ou você tem olhado para o alto, para o Deus Todo-Poderoso, o único capaz de mudar as nossas realidades? Em terceiro lugar, para vencermos em tempos difíceis, nós precisamos ver também não só a personalidade de Deus, mas também a presença de Deus. No versículo 4 diz assim: ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. O que é a fumaça nesse versículo? A fumaça era o símbolo da presença de Deus. E o versículo diz que o templo ficou cheio da presença de Deus. Nesse momento, o profeta Isaías, ele percebe que um homem, um rei, foi embora, mas que a presença de Jesus, que a presença do Todo-Poderoso permanecia constante ao seu lado. Não sei qual foi o Uzias que morreu na sua vida hoje. Não sei quem tem te deixado frustrado. Não sei quem tem deixado você decepcionado, triste, sozinho, angustiado. Eu quero dizer para você: Deus não te abandonou. A presença dele continua. A fumaça dele te envolve, mesmo que você não consiga ver. Em Hebreus 13:5 diz: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, jamais te abandonarei. Por isso, para que vencemos em momentos difíceis, nós precisamos ver a presença de Deus em nossas vidas. Retire do seu coração todo o sentimento de orfandade. Rejeite isso na sua vida. Você não está sozinho. Você tem um Pai que te ama. Você tem Deus, a presença dele em sua vida. A doce presença de um Pai que se importa com você, que escuta as suas orações, que escuta o seu clamor, que colhe as suas lágrimas. Você não está só.
O Espírito Santo também é o nosso paracleto. É Ele que nos defende, é Ele que nos protege de dia, de noite, nos dias bons, nos dias ruins, na saúde ou na doença. Ele está com você. Ele não te abandona. Meu marido faz uma oração todos os dias e eu me sinto desafiada também todos os dias a fazer a mesma oração. Espírito Santo, me dê as suas mãos, me dê a mão e caminhe comigo nesse dia. O que o Senhor tem para mim? Você não está só. Cultive a presença, a doce presença de Deus em sua vida, em seu lar, em sua família, no seu casamento, no seu trabalho. Cultive a presença de Deus. Mas em quarto lugar, para vencermos em tempos difíceis, nós precisamos também ver a presença, mas também sentir a nossa verdadeira condição. Os versículos 5 e 6 diz: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Para uma pessoa chegar ao ponto de gritar, ela queria a atenção do Deus Todo-Poderoso. Às vezes tem situações que dá vontade de gritar. Ai de mim, Senhor, eu estou perdido. Talvez você tenha feito essa oração. Ai de mim, Senhor, eu estou perdido. Eu não sei que direção tomar, que decisão tomar. Eu não vejo a solução. Mas para vencermos em tempos difíceis, nós precisamos sentir o que Isaías sentiu. Nós sabemos que sentimentos, eles são muitas vezes enganosos, mas também muitas vezes poderosos. Nós sabemos que eles existem, não para nos governar, mas para mostrar como nós estamos. Os nossos sentimentos, eles não devem ditar o que devemos fazer. Nós precisamos administrar os nossos sentimentos. Porque numa guerra, numa batalha, sempre vem o medo, sempre vem o desespero, sempre vem a solidão. Nesses momentos, nós precisamos de um bom conselheiro. E é aí que muitos de nós erramos, porque acabamos escutando os nossos próprios sentimentos. E muitas vezes não sabemos que os nossos sentimentos não são bons conselheiros. Nós precisamos de um conselheiro maior para nos orientar em momentos difíceis. Precisamos entender que a gente precisa usar os nossos sentimentos a nosso favor, com um único propósito, apenas com o propósito de nos aproximarmos de Deus. E ao fazermos isso, nós mostramos a nossa total dependência de Deus. É isso que Isaías fez ao gritar a Deus: ai de mim. Isaías gritou porque sabia que precisava de Deus. Ele sentiu a sua verdadeira condição, sua total dependência de Deus. Às vezes é difícil a gente gritar, mas às vezes esse é o desejo
muitas vezes no nosso coração. Talvez não gritamos porque às vezes o sentimento do orgulho nos impede de declararmos o quanto nós somos dependentes de Deus, o quanto nós precisamos dele para nos dar uma nova direção nos momentos difíceis que precisamos. Porque quanto mais perto de Deus, mais esse sentimento de dependência deve aumentar em nossa vida. Não sei se vocês conhecem a história, a raiz da palavra sinceridade. Essa palavra sincera foi inventada pelos romanos. Eles fabricavam certos vasos de uma cera muito especial. E essa cera, às vezes, era tão pura e perfeita que os vasos se tornavam transparentes. Colocava-se o vaso frente à luz e eu não conseguia enxergar o começo, o fim, nenhuma rachadura. E às vezes eles colocavam, objetos só para ver o que tinha dentro do vaso. E os romanos eram muito vaidosos. Eles contemplavam aquilo e falavam: como é lindo! Parece que não tem cera. E aí houve a expressão sine cera, que queria dizer sem cera, uma qualidade de um vaso perfeito. Só que em momentos difíceis, nós sabemos que não somos vasos perfeitos. Em momentos difíceis, Deus vai nos pegar como vasos e nos colocar diante da sua luz. E vai encontrar rachaduras. As rachaduras são as dores, as perdas, os momentos difíceis que nós temos vivido. E ao colocá-los diante da luz, Ele faz isso para a gente se aproximar dele em sinceridade. É isso que Deus estava dizendo para Isaías. É isso que Deus despertou em Isaías quando ele disse: ai de mim. Ele estava sendo sincero. Ele estava sendo verdadeiro, puro. Ele estava arrependido. Ele foi sincero em se arrepender e em sentir sua verdadeira condição de ser totalmente dependente de Deus. Nós precisamos ser sinceros a Deus nessa noite. Precisamos arrepender. Precisamos enxergar a nossa real condição e entregarmos as nossas vidas no controle do Deus Todo-Poderoso. Quando nós reconhecemos a nossa verdadeira condição, algo acontece. O que diz no versículo 7? Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Quando nós reconhecemos que somos fracos, que temos sim rachaduras, quando reconhecemos a nossa condição, que dependemos totalmente de Deus, Ele age em transformação em nossa vida. Houve purificação. Isaías foi purificado por meio do sangue e do fogo de Deus. Ele pôde sentir a sua limpeza. Charles Spurgeon diz que a própria grandeza da misericórdia de Deus é o que às vezes deixa um pecador perplexo. A gente não consegue diminuir a grandeza do nosso Deus. A gente não consegue diminuir
a misericórdia de Deus sobre nós. Você precisa sim sentir as suas fraquezas em momentos difíceis, mas também sentir o perdão de Deus sobre você. Receba hoje a purificação do Senhor. O que acontece é que muitas vezes as pessoas não têm saído das suas guerras, não têm saído dos seus tempos difíceis, porque não conseguem sair nem do primeiro estágio que nós vimos aqui de Isaías. Não conseguem olhar para o alto. Não conseguem ver Deus assentado no trono exaltado, pois estão olhando para as suas ruínas. Estão olhando para as suas rachaduras, em vez de olhar para o alto. Deixe hoje o seu passado para trás. Deixe as suas rachaduras. Deixe de ficar remoendo a sua dor. Deus está mostrando, tanto a Isaías quanto a nós, uma nova história. Deus mostrou a Isaías uma nova história para aquela nação. Deus nos induz, nos estimula e, como Pai amoroso, Ele quer que nós olhemos para frente e possamos sentir o perdão dele em nossa vida. Max Lucado diz: em vez de olhar para frente com medo, olhe para cima com fé. Em vez de olhar para frente com medo, olhe para cima com fé. Por fim, quinta e última lição que nós aprendemos nesse texto: para vencer em tempos difíceis, nós precisamos responder da maneira certa. Versículo 8 diz: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E ele respondeu: eis-me aqui, envia-me. Nós sabemos que falar é algo muito importante, e para nós mulheres falar é melhor ainda. Falar é um dom, mas nós temos que ter cuidado com o que falamos, porque as palavras são muito poderosas. Elas podem curar, mas elas podem ferir também. Nós temos que responder da maneira certa. O que você tem dito diante dos momentos difíceis que você tem vivido? O que vamos dizer na hora da guerra? O que sairá da sua boca nos momentos mais difíceis? O que tem saído da sua boca no momento que você está vivendo hoje, que tem sido difícil? Porque o que sai da nossa boca vai denunciar a nossa identidade. O que sai da sua boca vai denunciar a sua identidade. Quem você é? Em quem você confia? Em quem você serve? Em quem você acredita? Eu tenho uma identidade real. Eu sou filho do rei. Eu sei o que vou dizer em tempos difíceis. Eu vou dizer e seguir o exemplo que Isaías deixou para nós aqui. Eis-me aqui, envia-me. O que a gente tem feito é reclamado muitas vezes. O que a gente tem feito é murmurado muitas vezes. Por que isso acontece só comigo? Por que eu tenho que passar essa luta de novo?
Por que o meu vizinho não passa isso? Eu estou passando. Por que eu não consigo aquele emprego, aquela promoção? Você é o primeiro a comer o fruto da sua boca. É hora de você repensar o que tem saído da sua boca. Se são palavras de vida ou se são palavras que têm ferido, que têm machucado as pessoas ao seu redor, principalmente ao Deus Todo-Poderoso. Da sua boca precisa sair palavras de vida eterna, sair a resposta certa. Quando Isaías foi questionado no meio da sua dor, no meio do luto, o Senhor fez um convite para ele. E ele respondeu: eis-me aqui, envia-me. Talvez você tenha respondido outras coisas para Deus. Não, Senhor, não tenho tempo agora. Não é minha prioridade te servir. Minha prioridade agora é correr atrás dos meus sonhos. Eu estou muito ocupado. Mas eu te desafio hoje, à luz da palavra de Deus, a dizer que mesmo em meio às dificuldades que você tem enfrentado, Deus está ao seu lado e vai te fortalecer a vencer essas dificuldades. Quando você responder da maneira certa: eis-me aqui, envia-me. Porque o tempo da inatividade acabou. Não sei se você tem percebido, as coisas estão se ajeitando. No meu trabalho, todo mundo já voltou presencial. Muita gente está com medo, mas as coisas precisam continuar. O tempo da inatividade acabou. O tempo de chorar a morte do seu Uzias acabou. Agora é tempo de falar e fazer o que é preciso ser feito. Chega de protelar. Chega de procrastinar. A nossa atenção deve estar redirecionada totalmente para Deus. Tempos difíceis vêm para redirecionar o nosso foco. Se seu foco tem sido as pessoas, se seu foco tem sido as coisas, o dinheiro, as circunstâncias, eu preciso te dizer que você pode sair desse tempo difícil sim na sua vida, respondendo da maneira certa: eis-me aqui, envia-me. O nosso Pai continua assentado no trono exaltado. Eu sei que Ele está com você. Ele está comigo. E Ele está preparando algo maior para a sua vida. Qual vai ser a sua resposta diante dos momentos difíceis? Tempos difíceis, eu concluo aqui. Tempos difíceis chamam por pessoas dispostas. Tempos difíceis chamam por pessoas dispostas, comprometidas, por discípulos de alta performance. Se você disse a Deus, no seu íntimo aí agora, que ouviu a palavra de Deus: eis-me aqui, Senhor. Deus está te chamando para um novo tempo, para uma nova era, para uma nova fase, para uma nova estação na sua vida. Tempos difíceis estão chamando Isaías. Se você é um Isaías, se levante. Seja a resposta para a sua nação nesse tempo difícil que já está passando, para a glória de Deus. Não deixe calar a sua voz. Tempos difíceis clamam por mim e por você.
Não deixe de servir. Não deixe o seu amor a Deus se esfriar. Não deixe de abraçar, de amar o seu próximo. Tempos difíceis vão vir para que eu e você nos levantemos como Isaías. Não perca a sua perspectiva sobre Deus, de que Ele está sentado no trono, de que Ele continua com toda a força e com todo o poder, um poder imutável para mudar a sua história. Ele não está morto, Ele vivo está. Ele só quer apenas ouvir a sua resposta hoje. Eis-me aqui, envie-me. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e que você possa, em nome de Jesus, obter a força para vencer os seus tempos difíceis. Deus te abençoe.